Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então a gente vai começar agora com algumas dicas sobre história, principalmente para o Enem, que se aproxima, estamos a 2 semanas do Enem. A primeira dica de história é mais ou menos o como a história pode cair. Questões muito comuns no Enem é a comparação entre fontes históricas. Fonte histórica é um documento que foi escrito na época de que ocorreu o fato histórico. Por exemplo, um discurso de Getúlio Vargas, uma ata, um relatório sobre a Segunda Guerra Mundial, ou um relatório de espionagem aí sobre a Guerra Fria. Então pode cair para vocês a interpretação dessas fontes históricas. Lembrar que uma fonte histórica pode ser desde uma música até o relato, até uma entrevista, uma história oral, um depoimento de alguém. Outra questão que costuma cair é a produção de memória. Como é que uma memória, por exemplo, de Getúlio Vargas, como pai dos pobres, sobre essa memória positiva de Getúlio Vargas, como é que essa construção foi elaborada? Então pode cair uma questão pedindo para você analisar essa construção da memória. A memória de Getúlio Vargas como um cara que trabalhava para as grandes massas, trabalhava aí com o trabalhismo, era um populista. Outra questão que pode cair para vocês é associar a história, ou seja, os fatos que nos antecederam, com o presente. Então pode cair o que a gente chama, nós historiadores, de permanências. Por exemplo, uma permanência sobre o racismo que começou no Brasil colonial através da escravidão, através do tráfico negreiro, a utilização da mão de obra africana. Associar esse racismo lá do Brasil colonial com o racismo enfrentado hoje em dia aí em nosso país. Então, o último fato que pode cair para vocês aí é a associação, a interpretação de diferentes pontos de vista, de opiniões sobre a história. A história não é um consenso entre os próprios historiadores. Há historiadores que acreditam que o golpe de 64, por exemplo, foi uma revolução. Há historiadores, e eu me incluo neles, que acreditam que a Revolução de 64, o golpe de 64, na verdade, foi uma ditadura que implementou o regime militar. Então pode cair para vocês duas opiniões de dois estudiosos, de dois historiadores, um sociólogo, um antropólogo, sobre dois pontos de vista diferentes associados à história. Então você vai ter que interpretar esses relatos, esses pontos de vista, tá bom? Então estamos aí quase chegando no Enem. O meu desejo de uma boa prova para todo mundo, e estudem. A forma de estudar a partir de agora é sentar a bundinha na cadeira e resolver exercícios, fazer simulados online, tá bom? Contem comigo. Tchau, tchau!